temos neste relatório é uma clara evidência de que é feito apesar da realidade, contra a realidade, e em rigor, tendo sido feito contra a realidade, é feito também contra a própria Assembleia da República, contra os deputados que participaram na tentativa de descoberta da verdade, contra os assessores que tiveram o seu trabalho, contra os senhores jornalistas que também acompanharam durante horas e horas toda esta situação, contra os técnicos do próprio Parlamento e eu diria que nessa circunstância contra os próprios portugueses, porque há uma diferença brutal entre aquilo que é dito no relatório e aquilo que os portugueses puderam acompanhar ao longo de dias, de semanas, e, portanto, há aqui uma total mistificação. Estamos perante uma obra de ficção que contraria a realidade e contraria aquilo que os portugueses sabem. Há um ponto central nesta matéria, que é o ponto em que o relatório afirma que não houve ingerência política na gestão da TAP. Ora, vamos a alguns factos. Houve ou não houve uma reunião preparatória entre deputados do PS e a CEO da TAP? Houve, está demonstrado que houve. Isto é ou não é ingerência política? Se isto não é ingerência política, o que é ingerência política? Depois tivemos um pedido de esclarecimento de dois ministérios, o Ministério das Infraestruturas e o Ministério das Finanças, relativamente à situação da saída de Alexandre Reis. E soubemos depois que o secretário de Estado de um destes ministérios esteve presente, interveio na elaboração da resposta a este pedido de esclarecimento. E eu pergunto se isto é ou não uma interferência política. Depois soubemos também, todos estes factos de que acabei de referir, mais este de que vou falar, foram questões que a Iniciativa Liberal trouxe a esta Comissão de Inquérito. Terceiro ponto, a viagem, o avião que transportaria o Sr. Presidente da República. Houve ou não houve um e-mail, está escrito, os portugueses viram, um e-mail a solicitar ou a propor a alteração da data de voo desse avião. Isto é ou não é uma interferência política. Depois soubemos que havia uma classificação de documentos que é feita já no decurso da Comissão de Inquérito. E eu pergunto se isto é ou não uma interferência política. E depois tivemos também, apesar de constituir uma enorme atrapalhada do ponto de vista do processo de decisão, uma clara participação na definição do valor da indemnização de Alexandre Reis. E eu pergunto, quando são trocados e-mails, quando são trocadas todas estas questões, quando são pedidas autorizações, quando são discutidas, apesar de ser no WhatsApp, são discutidas estas questões, eu pergunto se isto é ou não uma interferência política. Portanto, aquilo que nós vimos, aquilo que os portugueses viram, aquilo que os senhores jornalistas viram ao longo de semanas, é uma realidade completamente diferente daquilo que este relatório veio trazer. E, portanto, percebe-se bem o embaraço da senhora deputada relatora ao longo desta exposição que fez, porque de facto não é para todos estar numa posição daquelas em que se está a tentar convencer os portugueses de algo diferente, diametralmente oposto àquilo que os portugueses tiveram a oportunidade de ver.